Você já abriu a sua geladeira hoje? Aquele suco de caixinha que parece tão natural. A mortadela, que vai no sanduíche das crianças. O iogurte que você achava que fazia tão bem. E até mesmo o achocolatado que está na sua casa há anos. Parece inofensivo, não é mesmo? Mas o que eu vou te mostrar hoje é o que acontece dentro do seu corpo enquanto você consome essas coisas. E por que a indústria alimentícia nunca vai te contar isso da forma clara. Fica até o final, porque os 3 piores estão no finalzinho. E pelo menos um deles com certeza está na sua casa agora. Antes de entrar nos vilões principais, deixa eu te dar uma lista rápida de alimentos que a maioria das pessoas tem dentro de casa e que fazem mais mal do que parece. Macarrão instantâneo, cheio de sódio, gorduras e aditivos. Uma xícara apenas pode conter mais de 80% da quantidade diária recomendada de sódio. Suco de caixinha, os que dizem integral ou natural, a fruta virou açúcar líquido, sem fibras, sem vitaminas, na verdade, com conservantes. Iogurte com sabor. A maioria tem mais açúcar do que uma bala. O que parece um aliado à saúde é, na prática, uma sobremesa disfarçada. Pão de forma industrial. Gordura vegetal hidrogenada, açúcar, emulsificantes. O pão que você come todo dia pode ser um dos alimentos mais processados da sua dieta. Achocolatado em pó. A primeira versão saudável que te venderam na infância, na prática, é açúcar com cacau de fundo, corantes e aromatizantes. Molho de tomate industrializado. Parece inocente, mas a maioria das marcas tem açúcar adicionado, sódio elevado e espessantes artificiais. Todos esses têm algo em comum. Foram projetados para você não conseguir parar de consumir. Cada ingrediente tem um propósito e ele não é a sua saúde. Mas agora vamos ver o que realmente importa. Vilão número 1, embutidos. Presunto, salsicha, linguiça, mortadela e sim, o peito de peru também. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde fez algo que chocou o mundo científico. Classificou as carnes processadas no grupo 1 de substâncias cancerígenas, o mesmo grupo que o cigarro. Não é que elas são responsáveis por causar câncer, é que elas também possuem evidências suficientes de que causam câncer. Mas por que isso acontece? Durante a fabricação desses produtos, eles recebem conservantes à base de nitritos e nitratos de sódio, responsáveis pela cor rosada e o prazo mais longo de validade. Parece inofensivo, mas dentro do corpo, durante a digestão, esses compostos se transformam em nitrosaminas, substâncias comprovadamente cancerígenas. O risco não é abstrato, apenas 50 gramas por dia, que seria uma salsicha ou 4 fatias de presunto em média, elevam em 18% o risco de câncer coloretal, e esse risco é cumulativo. Cada dia conta. No Brasil, o câncer coloretal já é o segundo mais diagnosticado em mulheres e o terceiro nos homens. E o padrão alimentar do brasileiro ainda está longe de mudar. Mas e o peito de peru? O mesmo processo, os mesmos aditivos, o mesmo risco. A cor clara e o rótulo light são apenas marketing. A ciência não faz distinção. Vilão número 2, refrigerante. Uma lata de refrigerante tem cerca de 10 colheres de chá de açúcar. Em minutos, esse açúcar entra na corrente sanguínea. O pâncreas entra em colapso, tentando produzir insulina, e o que sobra vai direto pro fígado, que converte tudo em gordura. Com o tempo, isso resulta em esteatose hepática, que é a gordura no fígado, até mesmo em pessoas que nunca beberam álcool na vida. Mas o açúcar é só o começo. Os refrigerantes de cola contêm ácido fosfórico, e para neutralizar a acidez que ele causa no sangue, o corpo faz algo perturbador. Ele retira o cálcio dos seus próprios ossos. Uma lata por dia está silenciosamente fragilizando seu esqueleto. Estudos de longo prazo mostram que o consumo diário de refrigerante eleva em 20% o risco de doenças cardíacas e em 22% o risco de diabetes tipo 2. Mas e o zero? Em 2023, a OMS classificou o aspartame, principal adoçante dos refrigerantes diet, como possivelmente cancerígeno. Além disso, adoçantes artificiais enganam o nosso cérebro. O corpo espera receber açúcar após sentir aquele sabor doce. Quando não vem, o desejo por comida ainda aumenta. Quem toma refrigerante zero frequentemente está comendo mais ao longo do dia e não menos. Com ou sem açúcar, refrigerante não tem nenhum valor nutricional. Cada lata é um custo para o seu corpo, sem nenhum benefício em troca. Vilão número 3, cereais matinais açucarados. Esse é o mais traiçoeiro, porque ele foi construído com uma imagem de saúde. Vitaminas, fibras, grãos integrais, personagens infantis. É o café da manhã de milhões de crianças aqui no Brasil e é um dos maiores exemplos do que pesquisadores chamam de ralo da saúde. A ilusão de que um produto é saudável só porque ele parece ser. Por dentro da caixa, açúcar nos primeiros ingredientes, disfarçado como maltodextrina, xarope de milho ou destrose, corantes artificiais, emulsificantes. Uma porção padrão pode ter tanto açúcar quanto 2 biscoitos recheados, só que ninguém percebe, porque a embalagem tem a foto de frutas e um atleta sorrindo. O impacto no seu corpo começa logo cedo. O pico de glicose logo de manhã força uma liberação massiva de insulina, provoca uma queda de energia antes do almoço e cria um ciclo de fome constante. Nas crianças, esse padrão repetido compromete o paladar por anos e cria uma dependência real ao sabor doce. E os emulsificantes, os
usados para a textura e a validade mais longa têm sido associados em pesquisas recentes à inflamação intestinal crônica e alteração da microbiota. O intestino danificado silenciosamente todos os dias no café da manhã. O lado mais sombrio, um relatório da Anvisa mostrou que 62% dos novos alimentos embalados lançados no Brasil entre os anos de 2020 e 2024 são ultraprocessados. O mercado não está melhorando, está piorando, com cada vez mais embalagens belíssimas. A conclusão é que ninguém vai te obrigar a mudar nada, mas agora você sabe o que acontece quando esses alimentos entram no seu corpo. Embutidos todo dia aumentam o seu risco de câncer de forma acumulativa. Refrigerante ataca os seus ossos, o seu fígado e até mesmo o seu coração. Cereal açucarado toda manhã ensina o seu corpo e o das suas crianças a depender de açúcar para funcionar. E o lado sombrio é que antes mesmo desse vídeo, tudo isso já existia. A diferença é que agora você viu. Se esse vídeo mudou a forma com que você vai olhar para sua geladeira hoje, compartilha com quem precisa ver, quem sabe um amigo, um familiar, um conhecido, e indica o que pode mudar a vida dessa pessoa. Até lá, eu te aguardo. Deixa um comentário aqui embaixo de algum assunto que te interessa, de algum assunto que você tem curiosidade ou deseja saber mais sobre ele. Até o próximo vídeo.